Olá, ouvinte, você tem perguntas? Então está no programa certo. Este é o Conversando com Luiz Saião. O assunto da semana é polêmico: mundanismo. Nós estamos no mundo, mas até que ponto podemos conviver com ele? Saiba mais sobre isso no programa de hoje. Olá, ouvinte, eu sou André Castilho e hoje o Luiz Saião responderá a perguntas sobre música. Então vamos com a primeira, que vem da Zilda de São Paulo. Um músico cristão pode tocar em bares, restaurantes ou fazer shows tocando música secular, pastor? André, veja, como é que a gente deve lidar com essa questão aí altissonante, né, em nossos ouvidos? O problema é que a maior parte das pessoas gostaria de ter assim um grupinho de regras marcadas apenas por sim ou não, e a pessoa nem pensar sobre o assunto e simplesmente fazer aquilo que lhe é dito. Mas o cristianismo tem um desafio mais profundo. A gente precisa refletir e tomar uma decisão baseada num princípio de Deus, levando em conta a glória de Deus e o benefício das pessoas. Então, quando a gente pensa assim sobre música secular, é importante entender o que é música secular. Bom, o hino nacional é uma música secular? Eu posso ou não cantar Ouvir um do Ipiranga às margens plácidas? Não é um hino religioso, não é da igreja, né? Se eu canto, né, uma musiquinha simples para criança, ou parabéns para você nessa data querida, isso é música secular ou não é? Então, é indevida essa avaliação de que uma música é simplesmente secular. As músicas que são expressão, né, cultural e artística devem ser divididas em músicas boas e músicas ruins. Se as músicas são úteis ou são inúteis, adequadas ou perniciosas. E eu diria o seguinte: artista ou cantor cristão até pode tocar no ambiente não cristão, num restaurante, até mesmo num bar ou em um outro ambiente X, desde que ele tenha a consciência de que o seu papel ali é positivo e ele tem condição de influenciar aquele ambiente. Assim como Jesus vai numa festa regada a vinho de casamento, este músico vai ter o mesmo papel. Agora, se ele vai lá e ele não tem critério, o que pedirem para ele cantar, ele canta, o que pedirem para ele tocar, ele toca, e ele não está disposto a apresentar a sua postura cristã, isso não é só para ele, todo mundo, né? Você trabalha no ambiente, o chefe pede para você mentir, você mente ou não mente? Né? Você é fiel ou não é? Alguém lá na empresa falou para você fazer um negócio meio esquisito, assim, que não pode aparecer o dinheiro. Você faz ou não faz? Então, a mesma ética que regula as outras questões envolve também isso. Então, há ambientes com música ao vivo que são músicas razoáveis, boas, que não tem problema nenhum. Há outros ambientes em que, de fato, como se diz na linguagem popular, não dá para encarar. Então, nós entendemos que, levando em consideração o bom senso e o ensino do Novo Testamento, vale a pena se pautar por essa direção. Você que quer conhecer a palavra de Deus e manter-se obediente de maneira sensata e contextual ao que Deus nos ensina, deve ler o livro Pense Biblicamente, de John MacArthur e Richard Mayhew. A editora Agnus trouxe este livro de 544 páginas para os leitores de fala portuguesa, para que eles façam o que o título diz com toda razão. Pense biblicamente. Professor Saião, agora, um cristão pode ouvir música que não seja religiosa? O que a Bíblia diz sobre isso? Olha, André, ele não só pode, como ele até deve. E, na verdade, ele não tem condições de viver num mundo, num ambiente, sem ouvir uma música que não seja
religiosa. Se ele for à escola, por exemplo, ele vai aprender o hino da independência, da república, o hino nacional, diversas músicas não religiosas que naturalmente farão parte também da sua vida. E novamente a gente quer enfatizar aquilo que a gente mencionou, né? A questão não é se uma música é religiosa. Há hinos, há cânticos religiosos que são mal feitos, com teologia errada, com ensinamento equivocado. E às vezes há músicas feitas fora do ambiente da igreja que até refletem ideias bíblicas, ainda que inconscientemente. Então não dá para ter uma avaliação assim superficial. Essa música aqui é religiosa ou não é religiosa? Paulo, por exemplo, quando está conversando com os atenienses lá em Atos 17, ele cita, né, os poetas e filósofos gregos daquele tempo. Ele cita gente que seriam aí comparável aí, né, aos nossos cantores populares dos dias de hoje. Como é que Paulo tinha acesso a essa literatura pagã? Será que ele se contaminava? É claro que não. A ideia cristã não é essa. Agora, se eu me apegar a uma música não cristã, que tem uma ideologia equivocada, uma ideologia anticristã, que prega ou anuncia ou se identifica com posturas e atitudes não cristãs e absolutamente envolvidas com o pecado e com a maldade, aí certamente eu estou fora de lugar. Mas ouvir, né, uma boa música que representa, que mostra, né, inclusive o poder de Deus, né, na vida de pessoas criadas à sua imagem e semelhança, certamente não será em nada prejudicial. Professor, agora as perguntas mudam um pouco de foco, mas falam ainda sobre música. Um músico evangélico pode cobrar por shows dentro do templo de alguma igreja e vender CDs dentro do templo? Pode, professor? Pergunta interessante, né? Vamos lá, olha, esse pessoal, eu vou te falar, André, que coisa aí, onde é que eu vim amarrar o meu burro, como diria o pessoal, nessa situação aqui? Olha lá. Primeiro a gente fazer uma distinção muito grande. Show é uma coisa e culto é outra. Não dá para a gente confundir, né, as duas realidades. Um culto, uma celebração cristã dedicada a Deus, tem o foco de adorar a Deus. Quando eu faço um show, é uma coisa diferente, porque o show é uma expressão artística. Não há nenhum problema, assim como eu tenho uma expressão artística voltada para tantas coisas diferentes, um grupo cristão pode muito bem fazer um show artístico com o foco em apresentar ideias bíblicas ou cristãs. Assim como o sujeito faz arte para, vamos dizer, cantar a ladeira onde ele viveu como é criança, alguém pode, né, ir lá fazer um show falando do valor de Provérbios. E lá, como artista, se ele põe esse tema e ir lá no teatro tal, ele vende os seus CDs, não há nenhuma dificuldade com isso. Seria até bom se a gente tivesse mais artistas de qualidade com temas bíblicos atingindo a nossa mídia. Agora, o problema é diferente quando nós estamos num culto, numa celebração de igreja. Ali não é lugar para show, mas sim um lugar para que Deus seja adorado e ele seja o foco daquele momento especial. A pessoa deve vender CDs? Bom, aqui é a mesma coisa que nós dissemos. Se a finalidade, se o objetivo dessa venda é semelhante ao que acontece lá com aqueles indivíduos que se aproveitavam do templo para ter um lucro pessoal desmedido, fazendo de vocês comércio, como a Bíblia diz, aí a coisa é complicada. Mas se num determinado ambiente da igreja, a pessoa que vive ministerialmente, vende CDs ou vende qualquer outra coisa com o foco ministerial, isso é adequado e aceitável. Agora, se a coisa vira simplesmente uma exploração comercial, hoje em dia tem gente que diz, olha, eu não prego, eu não canto, eu não vou, a não ser, portanto. Aí a coisa, de fato, perdeu o rumo, perdeu a direção.
E a última pergunta é do Tiago de Curitiba, no Paraná. Ele é músico e quer saber se pode fazer um show, mesmo que seja de música religiosa, em uma casa de shows normal e cobrar por isso. Essa é uma pergunta até um pouco mais complexa e difícil, né, que o Tiago nos apresenta aí a partir de Curitiba. Veja, não há nenhuma dificuldade em alguém fazer um show num ambiente que não seja religioso. Eu acho que isso até é positivo, porque você vai levar para uma sociedade secular uma alternativa, que é a mensagem de fé que o Evangelho apresenta, que muita gente talvez que nunca entrou numa comunidade religiosa, ali vai ter oportunidade de ouvir isso. Por exemplo, algumas músicas do grupo U2, por exemplo, têm mensagens assim a partir de paradigmas bíblicos, e muita gente que nem conhece nada ouve e até se interessa por causa disso. Não há nenhum problema com essa ideia. Agora a pergunta é: deve-se cobrar por isso? Aí depende da situação e do bom senso da pessoa. Se você percebe que naquele ambiente isso é visto com a maior normalidade, que a pessoa até faz questão de dizer, não, olha, é justo, tal, e não vejo dificuldade. Agora, se está se entendendo que você teve uma oportunidade num determinado ambiente de levar uma mensagem diferenciada e você percebe que o fator financeiro se torna aí um elemento problemático e impeditivo, o conselho é: valorize em primeiro lugar a mensagem do Evangelho e em segundo lugar o lado financeiro da questão. Porque às vezes o fato da pessoa abrir mão do valor financeiro em determinados momentos pode ser exatamente o testemunho maior em favor do Evangelho, que vai sensibilizar muita gente dizendo, puxa, esse indivíduo é diferente, ele não está fazendo a coisa só pelo valor financeiro, parece que de fato ele tem uma coisa diferente no coração. Então não há uma palavra definitiva sobre isso, não vemos dificuldades em testemunhar em ambientes desse tipo, mas é necessário bom senso e sensibilidade para avaliar cada situação. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.